verdade. Só uma intervenção de Deus, só uma palavra de Deus, só uma direção de Deus pode trazer, pode romper um ciclo de criação, ou um ciclo de escassez, ou um ciclo de fracasso. E foi o que aconteceu no momento da vida de Isaac. Ele estava ali, se ele plantasse, ele podia fazer esforço, podia fazer esforço, mas nada ia mudar. Porque se ele plantasse, a terra não ia gerar. Se ele fizesse alguma coisa, nada ia acontecer, porque não chovia, a terra estava seca, então não podia fazer nada. E o que acontece? Quantas pessoas daquela terra estavam migrando para o Egito? Por quê? Porque o Egito tinha trabalho, o Egito tinha suprimento, o Egito tinha alimento, o Egito tinha tudo para sobreviver. Na terra que eles estavam, se chamava Gerar, não tinha. E aí, o que acontece? Deus chega para Isaac e tem um contato direto com Isaac. E ali é a primeira vez que Deus se revela e fala com Isaac. Isaac só conhecia Deus pelo seu pai Abraão, pela experiência de seu pai. Mas chegou o momento em que Deus quis ter uma experiência pessoal com Isaac. Glória a Deus. Tem uma vez a gente só tem experiência com Deus pelos outros. Porque meu pai, porque minha família, porque... Mas vai chegar um momento, pode ter certeza, que Deus vai se revelar para você e vai ter uma experiência pessoal com você. Glória a Deus. E ali foi a primeira vez que Deus se revela para Isaac. E ele se revela para Isaac, não deixa para o Egito. A Bíblia não diz que Isaac em nenhum momento disse assim, eu vou para o Egito, vou não. Mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus sabe das nossas intenções. E eu creio que Deus mudou o coração de Isaac e virou para Isaac querendo descer para o Egito, como todo mundo está fazendo. Isaac está querendo ir para está todo mundo indo, mas o plano que eu tenho para ele é aqui. Amém. E aí Deus se revela para Isaac e diz, Isaac, não deixa para o Egito. Habita nessa terra, peregrina nessa terra, porque nessa terra eu vou te abençoar. E eu vou fazer uma coisa interessante aqui. Vamos lá. Isaac, se ele quisesse ir para o Egito, porque no Egito tinha alimento, no Egito tinha saída, no Egito tinha escape, tinha trabalho. Se ele quisesse ir para o Egito, ele estaria fazendo uma boa coisa. Ele estaria tendo uma boa intenção, é uma verdade. Porque qualquer pai de família, qualquer homem que está passando por uma dificuldade, ele vai tentar dar um jeito de sair daquela situação. E Isaac, a gente não pode julgar Isaac, a gente não pode dizer, Isaac estava querendo para ele. Não, ele estava tentando fazer alguma coisa para sair daquela situação como homem, como carne, como ser humano. Só que Deus aparece para ele e não deixa para ele. A vida na terra que eu te disse. O que eu aprendo aqui? Deus não trabalha com boas intenções. Deus trabalha com obediência. Às vezes, o que a gente quer, ou o que a gente acha que é bom para a gente, são até boas intenções. A gente está tentando fazer alguma coisa, a gente está tentando dar o nosso jeito, a gente está tentando procurar uma solução, mas às vezes as nossas boas intenções não vão levar a lugares que a nossa obediência vai nos levar. Você pode até ter boas intenções, não vou fazer isso, eu vou dar um jeito aqui, eu vou fazer isso, mas será que é isso que Deus quer para você? Será que é isso que Deus planejou para você? Será que é isso que Deus prometeu ou projetou para a sua vida? Você precisa entender que Deus tem uma vontade para a sua vida que é muito melhor do que qualquer vontade, qualquer outra intenção nossa. Às vezes, se Isaac tivesse ido para o Egito, Isaac até ia sobreviver, Isaac até ia arrumar alimento, Isaac até ia arrumar trabalho, ia sustentar a sua família, só que Isaac nunca ia experimentar o milagre que Deus tinha para fazer na vida dele naquele lugar. Amém. Às vezes você está tendo algumas boas intenções, não preciso sair dessa situação, vou fazer aquilo, calma, para um pouco para ouvir o que Deus quer de você, para um pouco para ouvir o que Deus quer para você. Às vezes a sua intenção é maravilhosa, parece que se você fizer isso, os seus problemas vão ser solucionados, mas às vezes não é isso que Deus tem para você. Amém. Às vezes não é o que Deus tem para a sua vida. E muitas vezes você pode pensar, poxa, mas como Isaac, mas se eu ficar aqui, como é que vai acontecer? A terra está seca, não tem chuva. Ei, não tente entender os propósitos de Deus para a sua vida. Eu não sou um conselho dessa tarde. Acredite, porque se Ele te disser para ficar, ainda que não tenha chuva, ainda que a terra não dê nada, se Ele te disser, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém. Aleluia. E ainda vou te dizer mais. Ficar na terra seca, debaixo de uma palavra de Deus, é muito melhor do
certeza. Sabe por quê? A bênção, ela não está no lugar. A bênção, ela está sobre você. E aonde você chegar, seja bom ou seja ruim, vai ter milagre que vai acontecer, porque a bênção de Deus foi gerada sobre você. Aonde eu vejo isso? Quando Abraão ia falar com ele, Deus fala assim: não, você vai ter que tirar logo, eu não quero que fale com você. O propósito dele é com você. E aí Abraão olha e fala assim: ó, escolhe para onde você quer ir. E eu vou para o outro lado. Sabe o que Abraão está afirmando ali? Ló, pode escolher o lugar que você quer, porque para onde eu for, eu sei que eu vou ser abençoado. E aí, Ló, olha lá para os pastos verdejantes, olha lá para as campinas, olha para o melhor lugar e ela fala assim: para lá que eu vou. Aí Abraão fica com o pior. Aparentemente, ela falando sobre essa informação, porque Abraão tinha certeza de que a bênção que Deus tinha liberado não estava sobre pasto, não estava sobre campina, não estava sobre lugar, não estava sobre cidade, estava sobre a vida dele. Porque existe uma palavra que foi liberada sobre a sua vida, e não importa para onde você vai, não importa onde você chega, pode até parecer aos anos humanos, mas se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, vai ter que acontecer. E está aqui tem isso. Agora, uma outra coisa que eu estou aprendendo. Primeiro, Deus não trabalha com boas intenções, Deus trabalha com obediência. Intenção pode ser a melhor possível, mas é melhor obedecer a vontade dele. Por quê? Porque boas intenções, por melhores que elas sejam, são a nossa vontade. E obediência pode até ser contra a nossa vontade, mas nós vamos obedecer, porque é a vontade dele. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Dentro da vontade de Deus só existe bondade, perfeição e coisas agradáveis. Quando você obedece a vontade de Deus, a vontade vai ser boa, vai ser perfeita e vai ser agradável. Amém. Agora, uma outra coisa que eu aprendo aqui é que existem momentos na nossa vida que a situação afeta de uma tal maneira que o negócio afeta a gente vê tão cruel, tão difícil, que parece que a melhor opção é voltar para Deus. Tem gente que vem para a igreja, aí ele está caminhando com Jesus, e de repente a situação pega de uma tal forma, a dificuldade chega de uma forma tão violenta, que ele acha que a melhor solução é ele voltar para a igreja. Sabe por quê? Esse tempo depois que eu não estava fora da igreja, eu não tinha dificuldade de preocupação. Quando eu estava no mundo, não era tão difícil desse jeito. A dificuldade não era, tinha dificuldade, não era desse jeito. Parece que é melhor voltar para o Egito e abandonar o lugar que você falou para você. Isaac vai fazer assim: eu vou para o Egito, está todo mundo no trabalho, tá? Só que eu quero dizer uma coisa para você: você nunca vai experimentar no Egito as coisas grandes e maravilhosas que Deus planejou e separou para você experimentar no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. O melhor lugar para onde está você é a vontade de Deus. O podcast está interessante, eu nunca mais esqueci. No centro da vontade de Deus existem três coisas: existe proteção, existe provisão e existe promoção. Quando você está no centro da vontade de Deus, Ele te guarda, Ele te livra de todo mal, Ele te livra da peste, Ele te livra das pragas, Ele te livra dos males dessa vida. Quando você está no centro da vontade de Deus, Ele tem provisão para você. Pode até parecer que você vai trabalhar, mas eu sempre trago uma provisão para você, eu sempre trago alguma coisa para você, eu sempre tenho resposta para você, tem provisão de Deus para você e tem promoção também. Que é isso? Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus te faz chegar em lugares altos, Deus te faz chegar em lugares grandes que você nunca chegaria na sua vida. Aleluia. Aleluia. Agora, pastor, como é que eu busco uma direção de Deus? Como é que eu busco uma direção de Deus? Por quê? Porque no pior momento da vida de Isaac, ele falou e ouviu a direção que Deus tinha para a vida dele. Ele estava por trás dessa tarde no pior momento da sua vida. Eu quero dar um conselho: pare um pouco e ouça o que Deus tem para te dizer. Ouça a direção que Ele tem para te dar. Agora, como é que eu ouço a direção de Deus? Como é que eu ouço? Como é que eu... Meu irmão, a melhor forma de você saber o que Deus tem para a sua vida se encontra aqui, ó.
Bíblia Sagrada. Aleluia. Amém. É a maior profecia deixada por Deus para o mundo. Glória a É Deus. a maior bússola do crente. É o maior manual de instrução do crente. É aqui que nós temos a nossa vitória. É aqui que nós conhecemos as promessas de Deus. É aqui que nós entendemos a direção de Deus na nossa vida. É na palavra de Deus. Salmo 119, 5 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. É através da palavra que nós temos luz, que nós temos a lâmpada para os nossos pés. Para quê? Para nós não tropeçarmos. Eu costumo dizer que o crente sem palavra é a mesma coisa que um carro sem farol. Você já experimentou andar no seu carro uma velha dentro da igreja que não tem iluminação pública? E aí você já experimentou ligar o farol com 2 segundos? Mesmo você não vê o farol na sua frente. E é assim a vida do crente que não lê a palavra de Deus. A vida do crente que não tem a palavra é como um carro sem farol. Meu irmão, você a qualquer momento vai bater. A qualquer momento você pode cair no precipício. Sabe por quê? Porque a sua vida está escura, porque não tem luz, porque não tem lâmpada. Mas o crente que é fiel, o crente que lê a palavra de Deus, o crente que tem intimidade com a palavra de Deus, meu irmão, se tiver um obstáculo, eu vou pular. Se tiver um precipício, eu vou desviar. Se tiver uma coisa na minha frente, eu não vou bater. Sabe por quê? Porque na vida tem uma lâmpada e tem uma luz que ilumina o meu caminho e não me deixa tropeçar, não me deixa cair e não me deixa fracassar. Amém. Essa palavra. Glória a Deus. Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado para os nós segundo o conselho dos ímpios, nem se detém dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe por quê? Porque tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É a palavra de Deus que te dá direção. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não seja um cristão sem palavra. Leia a palavra de Deus. Separe tempo para a palavra de Deus. Agora, primeira atitude: Isaac ouviu a direção de Deus. Segunda atitude: Isaac obedeceu. O versículo 6 vai dizer assim habitou Isaac em Gerar. Depois que Deus libera uma palavra sobre ele, depois que Deus dá uma instrução para ele, uma direção para ele, ele obedece. E ele fica em Gerar. Sabe por quê? Ouvir, a gente pode ouvir muita gente, mas obedecer é diferente. Você pode até ouvir o que Deus tem para falar para você, mas é necessário que você obedeça para que você viva aquilo que Deus te falou. Às vezes a gente até ouve, mas a gente vai para o outro lado. Como Jonas, ouviu uma direção de Deus, mas resolveu ir para o outro lado. E passou todas as dificuldades que ele passou. Por quê? Porque ele ouviu, mas não obedeceu. Então não é necessário só a gente ouvir o que Deus tem para a gente, mas é necessário a gente obedecer. E a gente só obedece quem a gente confia. A gente ouve muita gente, mas a gente só obedece quem a gente confia, em quem a gente acredita, em quem tem credibilidade para a gente. E assim foi dado. Se você não obedece, é porque na verdade você não confia. Se você não obedece, é porque na verdade você não acredita. E eu quero dizer para você: obedeça às instruções e às direções que Deus tem te dado pela palavra, pelas pregações, pelas palavras que são liberadas e exaltadas sobre a sua vida. Obedeça, porque quando você obedece, você vive milagres de Deus na sua vida. Amém. Agora, lê comigo o versículo 12. Até o versículo 14. Versículo 12 até o 14. Isaac semeou naquela mesma terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou, e engrandeceu seu nome, e foi enriquecendo, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Amém. O que eu aprendo aqui? A terceira aqui. Primeiro, obedeceu a Deus. Segundo, obedeceu. Terceiro, Isaac tomou uma atitude de fé.
O que é isso? Isaac ouviu a palavra, Isaac obedeceu tentando gerar, mas Isaac também tomou uma atitude de fé. Por quê? Porque Deus te promete, Deus te fala, Deus libera a palavra sobre a sua vida, mas existe alguma coisa dentro desse negócio que você precisa fazer. Isaac entendeu, eu fiquei nessa terra, eu acreditei em Deus, eu obedeci a Deus, mas eu preciso fazer alguma coisa. Tem gente que fica dependendo de Deus pela vida, e nem tudo Deus vai fazer. Tem coisas que sou eu e você que temos que fazer. Tem coisas que Deus nos mostra, que Deus libera a palavra, mas que Ele espera uma atitude de fé da nossa parte. Sabe por quê? Isaac tem pensado, olha, Senhor, então se o Senhor mandou ficar aqui, a terra está seca, não tem chuva, eu estou aqui, vamos esperar ver o que vai acontecer. Mas Isaac não ficou desse jeito. Isaac obedeceu a instrução, recebeu a palavra, mas ele disse, existe alguma coisa aqui que eu posso fazer. Ele transfere as sementes e joga as sementes na terra seca. A Bíblia vai dizer naquele mesmo ano e naquela mesma terra. Isso quer dizer na terra que não gerava nada e no ano que não chovia. Tem gente que pensa, Deus, o Senhor mandou, eu estou aqui, estou esperando. Vamos ficar esperando, orando, braços, vamos ver o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Agora Isaac entendeu. Deus me prometeu que vai abençoar nessa terra. Então eu vou fazer a minha parte, para que ele faça a parte dele. Isaac lançou uma semente numa terra seca, num lugar que não chovia. E sabe o que aconteceu? Ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou. Sabe o que eu estou aqui? Tem momentos da nossa vida que Deus deu uma palavra, que Deus diz que vai estar contigo, que vai te abençoar, mas Ele está esperando de você uma atitude de fé. O que é isso que é? Quando Isaac lança uma semente numa terra seca, Isaac está dizendo o quê? Essa terra não pode dar nada, mas eu acredito que a palavra que foi liberada sobre a minha vida vai fazer essa terra gerar muito mais do que ela podia gerar. Aleluia. Quando você faz a sua parte, você está mostrando para Deus que você acredita na palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Amém. Isaac, quando ele lança aquela semente, sem palavras, ele está dizendo para Deus, eu acredito que o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida, e a tua palavra vai se cumprir, independente das circunstâncias, independente do lugar, independente da cidade, independente da terra. Amém, meu Deus. Existe alguma coisa hoje que você pode fazer, que você precisa fazer. Deus já liberou uma palavra sobre você, Deus já te deu uma direção, mas lançar semente numa terra seca, você pode lançar. Fazer crescer frutos em terra seca, só Deus pode fazer. Então, faz aquilo que você pode fazer, lança as suas sementes e fica tranquilo. Que aquilo que você não pode fazer, gerar frutos em terra seca, Deus vai fazer. Glória a Deus. Agora, se Isaac tivesse ficado em casa, vai acontecer alguma coisa? Não. Se Isaac ficasse esperando em Deus, vai acontecer alguma coisa? Não. Isaac foi fazer a sua parte. Isaac foi fazer acreditando naquela palavra que foi liberada. Ei, existe alguma promessa que Deus fez. Existe alguma coisa que Deus já falou para você, mas você precisa criar o ambiente do milagre acontecer. Você precisa preparar o ambiente para que o milagre aconteça. Eu vou contar uma história aqui. Teve um pastor que eu vi pregar, que eu conheci, que ele pregava em várias igrejas, ia de trem, ia de ônibus, e ele só tinha 2 sapatos. Um sapato estava até cobrindo a boca de jacaré já. E ele tinha muita dificuldade, porque ele tinha que pregar em muitas igrejas, e ele não tinha um carro para se locomover, ele dependia de carona de irmão, e transporte público. Imagina esse calor do Rio de Janeiro de 40 graus, você andar de terno, de gravata, dentro do ônibus lotado, para chegar na igreja, tem cabeça para pregar, é complicado. E aí, ele estava pregando um dia na igreja, que uma irmã levantou no final do curso e disse assim: pastor, Deus mandou te dar uma palavra. Deus está preparando e Ele vai te dar um carro 0 km, para que você possa pregar a palavra dele, fazer a obra dele, de maneira para vir de forma digna. E aí, aquele homem podia ter falado também, eu recebo. Se voltasse para casa, esperar alguma coisa acontecer. Mas olha o que ele fez, assim que ele chegou em casa, ele começou a preparar o ambiente para o milagre acontecer, porque a palavra não foi liberada, mas Deus quer que a gente prepare o ambiente. Deus quer que a gente
Mostre para ele que realmente a gente acredita. E aí ele chegou em casa, e ele morava numa casa pequena, e tinha um muro na frente, e tinha um portãozinho estreito que ele passava, passava na bicicleta. E aí, ele chegou em casa e falou para ele assim, amor, pega a telefone do fulano, do pedreiro, eu tenho um orçamento para fazer com ele, ela não vou falar, a gente não tem dinheiro, liga para ele. E ele ligou e falou, fulano, Fazer uma garagem. vem aqui em casa, eu estou montando um portão de garagem. E aí, a mulher dele olhou e falou assim, amor, mas o que você está fazendo um portão de garagem? A gente não está tendo dinheiro para gastar, você vai gastar com isso. A gente nem tem carro, a mulher espera para passar pelo portão. Meu amor, Deus disse para mim hoje que vai me dar um carro 0 quilômetros. Glória a Deus. Comprar o carro, eu não posso. Agora, fazer o portão da garagem, eu posso. Então eu vou fazer. Amém. Glória a Ele Deus. pediu ele portão da garagem. Eu entendi tudo zoando dele. Porque ele não tem carro para fazer um portão de garagem. Coitado, não é? Para que você está fazendo um portão de garagem? Pastor, não é? E fez, passou um mês. Passou 2 meses, o portão nunca foi inaugurado. 3 meses, nada. Daqui a pouco passaram alguns meses. E ele foi pregar numa igrejinha. E nessa igrejinha, quando ele acaba de pregar, o empresário se levanta, chama ele no banco e diz assim, olha, eu não sei porquê, eu não te conheço, nem sei como é que você chegou aqui, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Deus me mandou, eu te levar para uma concessionária para você escolher um carro 0 quilômetros. E aí, aquele homem saiu e foi lá na concessionária, o empresário pagou um carro 0 quilômetros para ele. De repente ele chegou em casa, buzinando desde a esquina. E falou que ele portão de garagem. E deu 3 buzinadas. Eu falei, não está entendendo nada. Quem está buzinando na minha porta? Quando ela sai, olha, era para a dela chegando com um carro 0 quilômetros. Sabe por quê? Porque quando Deus promete, ele cumpre. Mas eu e você temos que preparar o ambiente para o milagre acontecer. Quando aquele homem estava fazendo aquele portão, ele estava dizendo para Deus, eu acredito no Senhor que vai fazer. Muitas vezes eu quero falar sobre a nossa vida, mas a gente não faz nada. Sabe o que Deus tem? Ele não está acreditando. Muitas vezes eu te falo uma coisa e você não faz nada. Você fala, nem eu creio, eu não faço nada. Não toma nenhuma atitude. Sabe o que Deus olha para você hoje e me vê? Ele não está acreditando. Agora, quando Deus tiver uma palavra sobre a sua vida, você nem quer que vai acontecer. Você chega em casa, vai no portão de garagem, ou chega em casa, pega a semente, lança na terra e dizendo, opa, eu estou cumprindo por quê? Porque ele acreditou no que eu falei, mesmo sem ver o que aconteceu, o que vai acontecer. É isso mesmo. Eu e você precisamos preparar o ambiente, deixar o ambiente do milagre preparado para que Deus possa cumprir na nossa vida. Amém. É a atitude de fé, foi o que Isaac fez. A terra está seca, não tem chuva, mas ele liberou uma palavra sobre a gente. Eu vou liberar a semente. E aí, quando ele libera a semente, Deus está dando por ele 5 vezes mais. E eu quero aproveitar sobre a sua vida hoje. Eu não sei o que Deus falou com você, mas quando você tomar a sua atitude de fé, quando você preparar o ambiente para o milagre acontecer, tenha certeza, algo de Deus vai acontecer na sua vida. Amém, meu Deus. Aleluia. Amém. Estou recebendo tudo. Agora, o versículo 14 dá um Eu sei. E engrandeceu-se o homem, e foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Irmão, aonde ninguém estava conseguindo sobreviver, Isaac se tornou muito rico e poderoso. Amém. Foi como eu falei aqui no começo, meu irmão, basta você obedecer a direção de Deus para a sua vida. Não importa o lugar, não importa a terra, o que vale é a palavra que ele liberou sobre você. Se ele tiver que te fazer rico, no lugar onde ninguém consegue sobreviver, Deus vai acontecer que vai me ligar. Agora, Essa palavra, muita coisa acontece. Deus é suficiente para mim. ele se tornou tão poderoso de modo que os filisteus o invejavam. Sabe o que eu quero te dizer aqui? O que Deus vai fazer na sua vida, pode ter certeza do que eu estou te falando. Vai despertar ideias em algumas pessoas. É desse jeito. Isso é até triste de falar, porque não é assim. Porque a gente não é você sorrir quando a gente se alegrar, quando a gente se alegra, e chorar quando a gente chora. É. Mas tem gente que chora quando você se alegra e sorri quando você chora. Amém. Infelizmente é assim. Não é de Deus. Mas, o que eu quero dizer para vocês aqui? Eles podem até ter inveja de você. Podem até ser
Mas ninguém pode impedir o que Deus tem para na sua vida. Amém. Leia versículo 15 até o 22. Ora, todos os povos que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus empilharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e acampando no vale de Gerar, lá habitou. Até o 17 por enquanto. Olha só, Abimeleque era o rei daquela terra. E ele vê o tamanho do milagre da bênção da prosperidade que Deus irmão sobre a vida de Isaac. E sabe qual é a atitude dele? Sai da minha terra, porque você se tornou muito mais poderoso do que nós. Tem gente que não está preparada para ver o sucesso de Deus na sua vida. É verdade. Tem gente que é melhor que você saia de perto dele, porque o sucesso da sua vida é tão grande que você não vai ele. E como o outro Abimeleque, você está muito rico, muito poderoso, sai daqui, sai de perto de mim, sai da minha terra. E sabe o que ele faz? Ele lança Isaac no vale de Gerar. Nunca viu no vale? No vale. No vale de Gerar. No vale de Gerar. E aí, Abimeleque deve ter pensado: ele está ficando velho porque ele está na minha terra. Vamos lançar ele no vale para ver onde ele vai chegar. Vamos lançar ele no vale para ver o que vai acontecer com a vida dele. Só que a gente tem que dizer novamente: a bênção de Deus não está sobre o lugar. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Ainda que esteja no meio do vale, Deus vai te fazer. Amém. Agora, o invejoso é uma raça ruim. Sabe por quê? O invejoso, ele prefere. Como é que eu posso dizer? Ele nem quer se abençoar. Ele só quer que você seja derrotado. Ele prefere que você não alcance do que provavelmente ele chegue. Ele não quer nem chegar, ele só quer que você não chegue. Então ele está muito mais. É isso que o invejoso quer. Ele não quer igual a você, ele quer o teu. Ele não quer ser abençoado, ele quer que você seja abençoado. É isso. O invejoso é uma raça muito ruim. Mas eu aprendo uma coisa na história de José. Eu ouvi o pastor falar e eu achei muito interessante. Os irmãos de José venderam ele porque estavam com inveja dele. E aí José vai para o Egito, passa pela casa do Potifar, passa pela prisão, e depois Deus exalta ele e coloca ele como governador do Egito. E aí, os seus irmãos passam por um período de fome e tem que vir até o Egito. E chegam até quem? Até José. Só que a Bíblia vai dizer que seus irmãos não o reconheceram. Mas José reconheceu todo Deus. Sabe o que eu quero falar para você que quer liberar sobre a sua vida hoje? Por que o mundo de José não reconheceu e por que José reconheceu? Por quê? Deus vai te colocar num patamar tão grande. Deus vai fazer algo tão poderoso na sua vida que aqueles que tinham inveja de você, que aqueles que se levantaram contra você, não vão nem te reconhecer. Agora, por que José reconheceu hoje? E por que você está reconhecendo? Porque os invejosos não avançam, não crescem, eles continuam do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, se vestindo do mesmo jeito, andando do mesmo jeito. Você já está lá em cima, você já progrediu, você já avançou, você já cresceu. Se você voltar lá, ele vai estar no mesmo lugar, falando do mesmo jeito, andando do mesmo jeito. Nada mudou na vida dele. E foi o que aconteceu. Nada mudou na vida do irmão de José. Mas José estava totalmente diferente. José agora tinha uma anel no seu dedo que representava o poder perante o Egito. José agora usava roupas reais que antes ele não usava. José agora falava outros idiomas e falava linguagens dos seus irmãos no terreno. José estava num outro nível. José estava num outro patamar que Deus não veio a Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Agora, verso 18. Isaac tornou a cavar as fossas que se haviam cavado no dia de Abraão, seu pai. Pois os filisteus haviam empilhado a Deus a morte de Abraão, e deram os nomes que seu pai lhe dera. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali
E os pastores de Gerar não entenderam o que os pastores de Isaac dizendo, essa água é nossa. E ele chamou o povo do exército, porque entenderam com ele. Então cavaram outro poço pelo qual também entenderam, por isso que chamou de Signa. E partiu dali e cavou ainda outro poço, porque por eles não entenderam, pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo, pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Sabe o que eu aprendo aqui? Primeiro, Isaac, mesmo sendo lançado no vale, Isaac, mesmo sendo jogado num lugar de solidão, porque vale simboliza solidão, vale simboliza aprovação, vale simboliza sequidão, escassez, mesmo sendo jogado num lugar desse, Isaac continuou cavando poços. Aleluia. O que é isso? Meu irmão, ainda que eu esteja no pior lugar, no pior momento, eu vou continuar cavando poços, porque eu ainda continuo acreditando na palavra que foi liberada sobre mim. Glória a Deus. Meu irmão, quando você continua cavando poços, você está mostrando para Deus, Senhor, me jogaram num lugar ruim, me trouxeram numa situação difícil, mas eu continuo acreditando que aquela palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida continua de pé. Amém. Ele continuou cavando poços. Agora, é interessante que ele cava o primeiro poço. E esses poços eram do seu pai, Abraão, que os meninos tinham que cuidar. Ele cava o primeiro poço e os pastores de Gerar contêm com ele. E ele coloca o nome de exército, porque houve contenda. Depois ele cava o segundo poço. E aí, eles também contêm com ele, eles chamam o nome do poço Signa. E ele deixa para trás. E ele então dava o terceiro poço. E aí, ninguém briga com ele, ninguém entra em contenda com ele, e ele chama de Reobote. Pois agora o Senhor nos deu barreira e havemos de crescer na terra. O que eu aprendo aqui? Primeiro, Isaac não perdeu tempo com aquilo que não ia mudar a vida dele. Amém. Com coisas pequenas, com pessoas pequenas, com contendas que quiseram fazer contra ele. Isaac podia ter parado para discutir. Meu irmão, esse poço era do meu pai, vocês entulharam, o poço agora estava abandonado há muitos anos, ninguém queria mexer. Agora só porque eu vou mexer, vem gente dizendo, opa, esse poço é meu. Ninguém estava dando valor, estava abandonado. Só porque eu resolvi colocar a mão, apareceu alguém para dizer desse jeito aí. Aí, sabe o que Isaac faz? Isaac podia ter ligado para a justiça, para não, vou lá para o juiz decidir, porque era do meu pai. Não, Isaac faz o quê? Deixa para trás. Segue em frente, cava um novo poço. Vem brigar de novo. Isaac deixa para trás. Segue em frente, cava um novo poço. Aí ele olha, ninguém brigou. Então aqui é o lugar que você vai dar crescimento e lá frente. Sabe? Tem gente que para discutir, tem gente que para dar satisfação, tem gente que para falar, para perder tempo com gente pequena, com coisa pequena que não vai dar. Meu Deus, glória a Deus. E aí, sabe o que acontece? Se Isaac tivesse perdido tempo e desgastado energia para ficar discutindo com aqueles homens, ele não ia ter força nem tempo para acabar o poço que eles tinham separado para ele na frente. Tem coisas que aparecem no meio do nosso caminho que é para cuidar de nossas forças e para tirar o nosso tempo. Eita Jesus. Só que você não pode ficar parando para discutir com pessoas pequenas. Você não pode ficar parando para ficar resolvendo picuinhas pequenas. Você não pode ficar parando para dar satisfação para todo mundo. Tem coisas grandes que Deus vai para você na frente. E esses coisas vão depender de força e tempo dele. Se você gastar sua força e o seu tempo de coisa que não vai resolver, lá na frente você não vai conseguir. Isaac entendeu, olha, você não pode ficar. Eu vou gravar o segundo. É de vocês? Então pode ficar também. Eu vou gravar o terceiro. Então Isaac tinha força e tinha tempo para acabar aquilo que Deus tinha separado para ele. Amém. E aí quando Isaac chega, acaba, e ninguém briga, ninguém fala nada, ninguém puxa a vez, ele fala, aqui é o lugar que Deus separou para me abençoar. Eu quero aproveitar uma palavra sobre você nessa tarde. O lugar que Deus separou para fazer um grande milagre na sua vida, não vai ter ninguém para te impedir, para puxar a vez, para ofender, para fazer fofoca, está preparado para você e ninguém vai te impedir. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Recebo, tomo posse e agradeço. Agora, para terminar, verso 26 a 21. Então, Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, o chefe do seu exército. Perguntou-lhe Isaac, por que vieste ter comigo? Visto que me odiais e me repeliste de vós? Responderam eles, temos visto
claramente que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, que não nos farás mal, assim como nós não te havíamos tocado, e te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora, tu és o bendito do Senhor. Então Isaac nos deu um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de manhã cedo e juraram de parte a parte. Depois Isaac se despediu, e eles se despediram dele em paz. Sabe o que eu faço aqui? O mesmo Abimeleque, que ficou com tanta ideia de Isaac, lançou ele no vale, porque ele estava muito mais poderoso que ele, foi o mesmo que veio até ele agora, e disse assim: olha, eu vim aqui, porque eu tenho visto, e o Senhor é contigo, e eu quero ser teu amigo, eu quero ter um pacto contigo, eu quero ter uma aliança contigo, que você não nos faça mal, mas que nos faça bem. Sabe o que eu quero aproveitar sobre você aqui? Aquelas mesmas pessoas que se levantaram contra você, aquelas mesmas pessoas que te tiraram do lugar que você estava bom para você e te lançaram no meio, pensando que iam te destruir, pensando que iam acabar com você, vão ter que ver a glória de Deus na sua vida, a prosperidade dentro do vale, e vão ver até você e vão dizer: me perdoa, porque eu acredito que Deus é contigo, eu acredito que tu és o bendito do Senhor, e eu quero ser teu amigo. Amém. Glória a Deus. Isaac não tinha feito nada para eles. E ele tinha mandado Isaac no vale. Só que Isaac não veio só no meio do vale. E agora eles vêm até Isaac e falam assim: olha, eu quero ser teu amigo, eu tenho visto que tu é bendito do Senhor, que a Deus de toda a história, eu quero estar contigo. Agora, o mais interessante é a atitude de Isaac. Isaac agora vai ter falado: eu não quero nada com vocês. Vocês me arrancaram da terra e me jogaram no vale. Agora vocês querem ser meu amigo? Vai embora, eu não quero nada com vocês. Só que Isaac faz diferença. Sabe por quê? Porque um vencedor entende que a atitude que nós devemos tomar nessa situação é uma atitude diferente. Amém. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Isaac se levanta de manhã cedo e prepara um banquete. Meu irmão, quem sabe você vai ser abençoado por esses dias aí, em alguma área. Sim, recebi. E tem gente que vai vir atrás de você para te pedir perdão e dizer que não, eu estava errado. Glória a Deus. Deus é contigo. Eu vejo que Deus te abençoar. Eu quero ser teu amigo. Aleluia. E aí, de repente, ela está pensando: não, mas ele vai ter que pagar. Não. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o melhor do que você puder. Glória. Você vai fazer o melhor que crê que tiver mercado. Oba. Toca a bola mais gelada. Você vai fazer uma mesma coisa inteira na minha vida. Amém. Ele perdoa, te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como Isaac fez. Como Isaac fez. Sabe por quê? Deus nunca nos abençoou para humilhar ninguém. Deus nunca nos abençoou para pisar ninguém. Deus nunca nos abençoou para criticar ninguém. Deus nos abençoou para que a gente seja canal de bênção para as pessoas. Amém. E isso para que vocês percebem. Sabe por que Isaac deu banquete aqui? Porque a palavra do Senhor diz: se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se o inimigo tiver sede, dá de beber. Então se abençoará braças vivas sobre a tua cabeça. Amém. Porque dá de comer para mim é fácil. Dá de beber para mim é fácil. Agora, dá de comer para ninguém, dá de beber para ninguém, só quem é cristão de verdade. Amém. É aí que você exerce a sua vida cristã. Quando você vai comer para mim, a gente é um amigo, não está fazendo nada, mas não tem nada de vida cristã. Agora, quando eu abençoo o inimigo, quando eu perdoo o inimigo, a minha vida cristã, tudo que ele está sendo colocado em prática. Amém. E aí, Deus quer que você seja um cristão verdadeiro, e que nas suas vitórias haja perdão sobre os seus inimigos. Ainda, independente do que eles tenham feito para você, independente do que eles tenham proporcionado para você, você é diferente, você é filho de Deus, você é cristão, e você vai abençoar. E por causa disso, a bênção do Senhor vai continuar sobre a vida. Amém. Deus vai